Oi, oi, queridas crianças! Aqui é a professora Clécia, diretamente da Escola Municipal Luzia da Rosa Fontana, para as turmas do quarto ano. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, juntas com as professoras Carla e Thelma, preparamos a aula de hoje, uma revisão sobre matéria-prima, e iremos aprender também sobre os tipos de frases. Atualmente, quase tudo que consumimos é industrializado e, consequentemente, isso indica que esse produto que usamos foi transformado. Com isso, podemos dizer que um material base foi utilizado e depois modificado por alguma técnica, seja industrial ou artesanal, para que após essa modificação, esse novo material pudesse atender a uma determinada finalidade. Mas você lembra o que é esse material base? Definição. Chamamos de matéria-prima um produto que é natural ou semi-manufaturado e que ainda irá passar por um processo produtivo até se tornar um produto acabado, ou seja, são aqueles materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural que são transformados em mercadorias. Quais são os tipos de matéria-prima? Existem diversos tipos de matérias-primas e elas são classificadas de acordo com os setores de onde vêm. Elas podem ser de origem animal, vegetal, mineral ou de outro tipo de origem. De acordo com seus processos químicos, é possível ainda classificar as matérias-primas como sólidos, líquidos, soluções, suspensões e gases. Qual é a importância da matéria-prima? Nos dias de hoje, as matérias-primas são muito importantes, principalmente quando nos referimos à economia global. Isso acontece pois sem elas não seria possível obter muitas coisas que utilizamos em nosso dia a dia. Quase todo produto ou mercadoria que usamos veio da transformação de uma ou mais matérias-primas. E é importante também que os países possuam sua própria matéria-prima. Quando isso não acontece, acabam importando de outro país e o valor dessa matéria-prima se torna bem mais alto. O produto final também vai ficar bem mais caro. E agora, crianças, para entendermos melhor o que é matéria-prima, iremos visualizar um videozinho. Prestem bastante atenção. Mas o que é matéria-prima? São materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Por exemplo, pensemos nesse guarda-roupa. Guarda-roupa. O guarda-roupa é aquele móvel que nós utilizamos para poder guardar nossas roupas. O que será que foi preciso para poder construir este guarda-roupa? Quais são as matérias-primas presentes neste móvel? Então, neste guarda-roupa, foram necessários a utilização de madeira, como a gente pode ver aqui. Também foi preciso a utilização de objetos feitos de ferro, então, parafusos e pregos. E este armário, ele é coloridinho, ele está pintado. Logo, também foi precisa a utilização de tintas. Então, para a construção deste guarda-roupa, foi preciso a utilização de madeira, também de pregos e tintas. E quais matérias-primas estão presentes no nosso dia a dia? Vamos conhecer algumas delas. O primeiro tipo de matéria-prima é o plástico, como nós podemos ver nessa foto aqui. A partir do plástico, nós podemos produzir diversos tipos de objeto, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo. Então, nós podemos produzir diversos tipos de brinquedos a partir do plástico. A partir do plástico, nós também podemos produzir sacolas. Sacolas que são plásticas, no caso. A sacola plástica é aquele objeto que nós utilizamos para poder carregar outros itens dentro dele.
Na foto aí, por exemplo, esta pessoa está carregando diversos tipos de alimentos dentro da sacolinha plástica. A partir do plástico, nós também podemos produzir talheres de plástico, que nós utilizamos para poder comer. Também podemos produzir alguns tipos de móveis, como esta cadeira. Essa cadeira é feita de plástico também. Outro tipo de matéria-prima são as matérias-primas feitas a partir de minerais. Na foto, nós estamos vendo o carvão. O carvão é utilizado para fazer o churrasco ou assar a carne, por exemplo. Outra matéria-prima de fonte mineral é o grafite, que é isso que a gente está vendo aqui na pontinha deste lápis, tá? O grafite é o que nós utilizamos para conseguir escrever. Outra matéria-prima feita a partir de componentes que são minerais é a partir do ferro. A gente consegue produzir parafusos, pregos, maçanetas, portões, grades e diversos outros itens que são feitos a partir do ferro. Outra matéria-prima feita também de origem mineral é a partir do barro. A partir do barro, nós conseguimos produzir canecas, copos, filtros de água, jarros e diversos outros itens que utilizamos no nosso dia a dia. Também há matérias-primas que são de fonte animal, como, por exemplo, a lã, que é extraída de animais como esta ovelhinha. Então, a gente tem aqui esta ovelha e a gente consegue extrair, então, dela a lã. E a lã é utilizada para a confecção de roupas de lã. Outra matéria-prima de fonte animal é o couro, como este aqui que a gente vê nestes sapatos. O couro é utilizado para a produção de calçados, bolsas, cintos e outros itens. Também temos a carne, que é uma matéria-prima de origem animal, e a carne é utilizada no nosso dia a dia para a nossa alimentação. Também há matérias-primas que são de origem vegetal, como, por exemplo, o algodão. O algodão é extraído de plantas e nós conseguimos produzir roupas, toalhas, hastes, como estas daqui que a gente usa para poder fazer a higiene. Outro exemplo de matéria-prima de origem vegetal é a madeira. A madeira pode ser utilizada para a construção de objetos, como, por exemplo, cercas e móveis. Outra matéria-prima de origem vegetal é o azeite. O azeite é um óleo extraído de uma planta chamada de oliveira, e podemos utilizar o azeite para temperar aquela saladinha, por exemplo. E, por fim, também há matérias-primas que são de origem fóssil, como, por exemplo, nós estamos vendo nesta foto, o gás de cozinha. O gás de cozinha é utilizado como fonte de calor para o cozimento de alimentos no fogão. Já nessa outra foto, nós estamos vendo um derivado do petróleo, a gasolina. A gasolina é utilizada como combustível em carros e motos, por exemplo. Então, hoje, nós aprendemos o que é matéria-prima, que são materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Também vimos para que servem as matérias-primas. Vimos os mais diversos tipos de fonte: o plástico, os minerais, os animais, vegetais e, por fim, os fósseis, e quais são as utilizações de cada tipo de matéria-prima. E também vimos exemplos de matéria-prima em nosso cotidiano: a sacolinha plástica, o guarda-roupa, o algodão, a lã, o gás de cozinha, o petróleo, a carne, entre outros. Tipos de frases. Então, temos as frases declarativas, exclamativas,
interrogativas e imperativas. Mas o que é frase? Frase é um conjunto de palavras com sentido completo. Na escrita, para ajudar a construir o sentido das frases, usamos os sinais de pontuação. Na fábula, por exemplo, A Raposa e o Corvo, que vamos ler agora, há vários tipos de frases. Preste atenção. A raposa e o corvo. E a raposa com fome pela floresta. De repente, avistou um corvo muito feliz da vida, no alto de um galho, com um belo pedaço de queijo no bico. Oh, aqui está o grande cantor da floresta! Exclamou a raposa. Falando com o bico fechado para não deixar cair o queijo, o corvo espantou-se. Cantor? Que cantor? Ora, o senhor mesmo, pois não falam em toda a floresta da maravilhosa voz que o senhor tem? É mesmo? E o corvo foi se inchando de orgulho. Ora, se é! Sabe que eu estava ansiosa para poder ouvir sua voz? Por favor, cante para mim. Mais inchado ainda ficou o corvo. Garanto-lhe, mestre cantor, que se eu puder ouvir uma de suas canções, serei o animal mais feliz da floresta. Não podendo mais de tanto orgulho, o corvo abriu o bico para soltar a voz, mas o que soltou foi o queijo, que acabou caindo na boca da esperta raposa, que tratou de ir embora bem depressa. Então, crianças, percebam que aqui no texto nós temos várias junções de frases, né? Diversas frases. Bem no início do texto aí, olha, e a raposa com fome pela floresta. Aí nós temos um exemplo de uma frase declarativa. Temos aqui também, nessa outra frase, oh, aqui está o grande cantor da floresta. Olha aí, nós temos uma frase exclamativa. Percebam o uso da pontuação no final, né? No caso aqui, nós temos o ponto de exclamação nessa frase. Temos aí também a outra frase. É mesmo? Olha só, percebam que aí nós usamos o ponto de interrogação e o ponto de exclamação também ao mesmo tempo. Às vezes, para reforçar a ideia de surpresa, usa-se esses dois pontos, né? Acompanhados um do outro. E um exemplo de uma frase interrogativa aí no texto é aí onde está a pergunta. Sabe que eu estava ansiosa para poder ouvir sua voz? Percebam aí o ponto de interrogação, porque está se referindo a uma pergunta. E um exemplo de frase imperativa temos aí no texto também, na frase, por favor, cante para mim. Então, a frase imperativa, ela expressa uma ordem, um pedido, né? Vamos ver um pouquinho mais adiante. Observe atentamente essas frases. Número 1. O preço da gasolina aumentou. 2. Eu não gosto de sapatos amarelos. 3. Por que não vestiu o casaco de lã? 4. Como a árvore está linda! Então, observe que em cada uma delas houve uma intenção por parte de quem emitiu a mensagem. Essa intenção pode revelar um espanto, uma pergunta, uma admiração, como também pode estar afirmando ou negando algo. Você percebeu que essa intenção é marcada pelo sinal de pontuação? É por meio dele que classificamos as frases. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa classificação? Os tipos de frases são, como eu falei no início, frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Aqui nas frases declarativas, nós temos duas, afirmativas e negativas, né? Então, elas dividem nessas duas aqui, afirmativas e negativas. E as frases imperativas também temos mais dois tipos, afirmativas e negativas. Vamos ver adiante para entendermos melhor. Declarativas. Nas declarativas, afirmativas. Veja um exemplo. A felicidade é muito importante. Então, eu estou afirmando, né? A intenção é de afirmar sobre um determinado assunto. Pontinho final eu uso aí. Nas negativas,
eu tenho aqui um exemplo. Caroline não quis sua ajuda. Então, é quando fazemos uma declaração de maneira negativa. Usamos aqui a palavrinha não, não de negação. Tudo bem? Frases interrogativas. Então, as interrogativas revelam uma pergunta, né, sobre algo. Temos aqui o exemplo. Você não irá viajar neste final de semana? Então, olha aí a pergunta, usamos o pontinho de interrogação. E nas frases exclamativas, elas indicam um sentimento de alegria, de espanto, né, horror, admiração, entre outros. Temos um exemplo aí. Como sua roupa está linda! Então, olha o ponto de exclamação, porque está admirando a roupa. Aqui temos as frases imperativas. Vamos ver primeiramente imperativas afirmativas, os exemplos. Desista! Vá por ali! Siga-me! Aqui nós temos as imperativas negativas, onde aparece o não, né? Não desista! Não vá por ali! Não me siga! Temos também outros exemplos assim. Põe o verde, já disse, né? Canta. Não deixe os vestidos fora do lugar, que eu consiga tirar notas boas. João, traga-me os sapatos. Então, são exemplos de frases, né, que contêm uma ordem, um desejo ou um pedido às frases imperativas. E elas levam um ponto final ou ponto de exclamação. Agora nós iremos responder as atividades e ver o que de fato nós conseguimos aprender com essa aula, tudo bem? Vocês irão pegar as apostilas e vão responder de acordo a essa videoaula. Qualquer coisa, nos procure via WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos, tchau!